Boa tarde, gurizada. Tudo bem? Então, no nosso último encontro, eu estava falando para você sobre as 4 escolas filosóficas que eu iria trabalhar hoje, que é a escola jônica, pluralista, pitagórica e eleata. Esses filósofos da natureza, quando eles buscam então romper com o conceito de explicação mítica religiosa, o que eles fazem? Eles tentam, a partir dos 4 elementos da natureza, explicar tudo o que existe. Como é que eles chamavam isso? Eles chamavam de arqué. O que é arqué? Arqué é o princípio fundamental, material e imaterial de tudo que existe. Essa busca pela arqué nada mais é do que a tentativa de explicar a origem ou surgimento do quê? Do universo, das coisas que existem. O que eles queriam fazer, ou como eles buscavam fazer isso? Eles buscavam fazer isso a partir de algumas coisas bem específicas. Primeiro, a observação. Segundo, a partir dessa observação, tentar encontrar uma argumentação para isso que eles estão observando e tentando explicar. A partir do quê? A partir de um raciocínio lógico, não de uma explicação mítica ou religiosa. Para isso, eles se dividiram em algumas escolas de pensamento. Não é escola, estrutura, prédio, é escola de pensamento. É como se estivessem tribos que tentassem ou que tentavam explicar de uma forma diferenciada, usando os 4 elementos da natureza, a origem ou sobre a origem das coisas. A primeira escola, então, foi a escola jônica. Por que jônica? Porque ela surge aonde? Na Jônia. Quem é o principal representante da escola jônica? Tales de Mileto. Esse mesmo, aquele lá do Teorema de Tales. Além de filósofo, ele era matemático. O que o Tales dizia? O Tales dizia que a origem de tudo era a água. Para ele, a tentativa de explicar a arqué se dava a partir de qual elemento? Da água. Não podemos esquecer também que nós temos outro grande representante dentro da escola jônica. Esse cara aí era o Anaximandro, e ele falava sobre o apeiron. O apeiron nada mais é do que o princípio infinito, indeterminado, que está presente em tudo. Nós temos um outro representante dessa escola, que é o Anaxímenes, que ele dizia que o ar era a origem da arqué. E nós temos também o Heráclito de Éfeso. O Heráclito de Éfeso dizia que tudo estava em constante movimento, e para isso ele utilizou o rio. O exemplo que ele mais utilizava era das águas de um rio. Como assim as águas de um rio? Sim, as águas do rio estão sempre em movimento, assim como a vida. E da mesma forma que nós, ao nos banharmos no rio, nós não somos mais o mesmo, porque nós saímos molhados, as águas do rio também não são mais as mesmas, porque elas estão em constante movimento. Temos uma outra escola também, a chamada escola pitagórica. Essa escola pitagórica, ela surge aonde? No sul da Itália. E ela foi fundada, organizada como escola de pensamento por Pitágoras. Esse mesmo, além de Pitágoras ser um grande filósofo, ele foi um grande matemático. E ele atribuiu aos números a tentativa de se explicar a origem da arqué, principalmente a questão do algarismo 1 e ao ponto, dentro da geometria, que ele dizia que daria origem ao universo. Se vocês forem utilizar uma analogia dentro da informática, nós temos o 1 e o 0. De forma análoga, só para a gente conseguir entender esse 1 e o ponto, seria o 1 e o 0. E a partir das múltiplas composições, nós teríamos tentativas ou possibilidades de se explicar a origem de tudo, da arqué. A próxima escola é a escola eleata. Eleata, quem são os principais representantes? Parmênides, que teve como um grande discípulo Zenão, e o Parmênides, em oposição ao Heráclito, ele dizia que as coisas eram imutáveis, imutabilidade. O que é e o que não é, não é. E aquilo que não é, não pode vir a tornar-se aquilo que é, ou vice-versa. Ele fala então muito dessa questão da imutabilidade. A matéria, para Parmênides, ela enganava a aparência da mudança. Isso é, as essências dos objetos materiais, elas permaneceriam idênticas. Isso é, não tem como mudar. Uma pedra, por mais que eu a manipule, eu a transforme em outras coisas, a essência dela sempre será de uma pedra. A última escola de pensamento é a escola pluralista. A palavra já diz plural. Isso é, ela tenta, a partir dos 4 elementos da natureza, água, terra, fogo e ar, de forma simultânea, então, explicar a origem da arqué. Nós temos alguns representantes. O primeiro deles, o Empédocles, e ele dizia que a origem de tudo estava exatamente nessa composição dos 4 elementos ao mesmo tempo, de forma simultânea, unidos
presos uns aos outros, e a partir daí essa união daria então a origem ao universo. Nós temos também o Anaxágoras, que ele diz que o quê? Que as coisas, que a identidade das coisas, elas existem a partir da junção daquilo que ele chama de sementes. Isso é, ela estaria num agregado de partes infinitas que são atribuídas de maneira diferente a cada ser. E esse processo ele chamou de nous. O que é esse nous? Nous é a razão, nous é a mente. E nós temos também o Demócrito. Exatamente, o cara que pensou, que formulou a teoria atomista do átomo. E ele acreditava que a origem de tudo era a junção dessas partículas invisíveis e indivisíveis. Como eu disse, ele chamou essas partículas de átomo. Espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar um pouquinho de Sócrates, Platão e Aristóteles. Forte abraço, gurizada!